Obrigada, Anne. Obrigada pelo convite de estar aqui no CCJUF. Mais uma vez, né, dialogando aí sobre a Marcha das Margaridas, né? Essa marcha que, para nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é muito importante. A gente constrói ela desde 2000, né, na primeira edição da marcha. Enfim, estávamos em 2019, mandamos um ônibus da Secretaria Estadual de Mulheres do PT em 2019 para a marcha. Mesmo a marcha não apresentando, né, seu ritual de apresentar, né, para o governo federal uma proposta que atenda, né, as mulheres rurais, mas a gente estava lá, que era importante estar lá, inclusive, para dizer que esse governo que as mulheres falaram tanto aqui, que é um desgoverno, né? E para mim, além de ser um desgoverno, era um governo fascista, né? Não nos representava. Não representava as mulheres rurais, nem do campo, nem da floresta, nem das águas, muito menos das cidades. Então, eu acho que a Marcha das Margaridas esse ano abre, né, um processo de diálogo com o governo federal que nenhum outro movimento foi capaz de fazer até então, né? Então, ontem, né, as mulheres estavam lá no Palácio apresentando a sua carta de reivindicação, né, para que o governo já se prepare, inclusive, né, para, enfim, processo de negociação que a gente sabe como é que é, né? E a gente está aqui hoje, né, fortalecendo essa história, né, fortalecendo essas mulheres que lutam, mesmo sendo mulheres da cidade, mulheres do meio urbano, enfim, e que a gente, importante, né, esse debate da gente se preocupar com esse cenário, né, porque é muito do que vocês falaram aqui, né, as falas que me antecederam foram muito felizes, né, sem o campo não há cidade, então, enfim, é um pouco isso, né? Então, nós estamos aqui numa tentativa novamente das mulheres do PT se organizarem para irem à marcha, mais uma vez, fortalecer a luta dessas mulheres, né? A gente está articulando um ônibus do PT do Rio de Janeiro para as mulheres, para as nossas mulheres, para as nossas mulheres, enfim, da cidade e do campo, né? Porque apesar do Rio de Janeiro, né, ser conhecido aí no Brasil como um estado muito urbano, a gente tem muita área rural aqui, tem muita produção, né, agrícola, de hortaliças, enfim, a gente tem muita coisa aqui no estado do Rio de Janeiro, portanto tem que produzir, enquanto estado, né, política pública para essas mulheres. A gente tem um ônibus que é fruto da Marcha das Margaridas, se eu não me engano, de 2019 ou 2007, uma coisa assim, já não lembro mais, que está no governo do estado, né, e que hoje não é usado por essas mulheres, né, não é usado de maneira que atenda as mulheres rurais. Hoje ele é usado para o proselitismo político, né, virou um ônibus que os políticos, tipo assim, chegou na cidade, mas não atende de fato as mulheres. Então, eu acho que isso também é uma questão que esses processos formativos da marcha precisam saber dialogar e também fazer uma inflexão para dentro do governo em relação a essas questões, né? Porque a gente tem uma política pública que vem do governo federal, né? Na época que a gente estava no governo federal, e que hoje o governo do estado, né, usa, enfim, para fazer proselitismo político e não atender de fato as mulheres rurais que são vítimas de violência, que é muito do que a senhora colocou aqui, né? A violência está em todos os lugares, ela está na cidade, ela está no campo, enfim. E o estado do Rio de Janeiro vive um processo, né, de violência doméstica e de feminicídio gritante, né? A gente teve aí, enfim, no mês de abril, em 48 horas, 4 mulheres morreram. Então, né, eu inclusive cheguei atrasada aqui porque estava na reunião do Levante Feminista contra o feminicídio aqui do Rio de Janeiro, e a gente estava dialogando a retomada desse coletivo, desse movimento, né, para fazer a inflexão para o governo, enfim, né, e para movimentar também as mulheres sobre essa questão, porque, enfim, né, nós estamos morrendo, e no estado do Rio de Janeiro estamos morrendo mais ainda, porque, enfim, não tem política pública, né, que enfrente nem a violência doméstica, muito menos o feminicídio, que é, enfim, a ponta da espiral de tudo que acontece, né, com a cultura do machismo,
que a gente vivencia no Brasil e no mundo, né? Mas, enfim, estamos aí num caminho de esperança, né? Enfim, a gente hoje tem o Ministério das Mulheres no governo federal, elegemos o presidente Lula, a gente sabe que esse é um governo de disputa, né? E que a gente precisa também, enquanto movimento social, fazer a disputa desse governo, né? Porque ele é de coalizão, a gente está, né, percebendo tudo o que acontece na Câmara dos Deputados e quanto tem sido difícil para o governo, enfim, implementar coisas que a gente sabe que são importantes, né? Mas estamos lá perseverando, insistindo, né? E tentando realmente construir um Brasil em que a gente, né, possa, enfim, ter tranquilidade para andar na rua, né? Ter tranquilidade para morar em casa, livre de violência, né? Porque é o que a gente vivencia desde a pandemia para cá, realmente é muito cruel e perverso com as mulheres, né? Enfim, por tudo que vocês já colocaram aqui. Mas, enfim, vou terminar, né? Porque a gente já está na adiantada a hora, muitas companheiras já falaram, mas antes de terminar, eu queria só falar com as companheiras que estão aqui, que tem uma contribuição que eu acho que é muito importante que a gente pode dar para o governo federal, né? O governo federal lançou no final de maio o PPA participativo, né? E, enfim, o Ministério das Mulheres tem um programa que está no PPA participativo, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, né? Então, tem uma plataforma, né, que você pode ir lá votar nos programas, cada pessoa pode votar em 3 programas, em 3 propostas. Então, pedir voto para as mulheres entrarem na plataforma, né, Brasil Participativo, e votarem no programa Mulher Viver Sem Violência, e também pedir para as mulheres votarem na proposta que a Secretaria Estadual de Mulheres do PT fez no programa, nessa plataforma, que fala sobre o Sistema Nacional de Política Pública para as Mulheres. A gente estava debatendo isso quando teve o golpe, né, que apoiou a presidenta Dilma, do governo federal, da presidência, né? E infelizmente depois, né, daquela conferência em que a gente estava lá, enfim, né, vivenciando toda a saída da Dilma, né, do palácio, enfim, toda aquela situação, enfim, ruim para o Brasil, a gente não conseguiu, né, o Plano Nacional de Política Pública para as Mulheres, né, que seria o 3º Plano Nacional de Política Pública para as Mulheres, não foi formulado pelo governo federal. Então, todo o arcabouço, né, que a gente tinha avançado naquela conferência se foi, e nele estava o Sistema Nacional de Política Pública para as Mulheres. Então, a gente, enfim, achou que era interessante e importante fazer essa proposta. Então, a gente apresentou essa proposta, né, como mulheres do PT do Rio de Janeiro.